pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova, porque o nosso curso de História ele é completo, beleza? O e-mail, historiacom1@outlook.com, Facebook, isto sai o celular da mensagem, o 3291650267. Hoje nós vamos falar sobre o que, professor? História do Brasil. Eu sei, professor, está escrito aqui, mas sobre o que de História do Brasil? Revolta do Brasil, meu filho. Nós estamos vendo revoltas do Brasil. Como você já sabe, essa aula sobre revoltas do Brasil é uma aula que eu falo desde as revoltas do Brasil colônia até aqui, as revoltas da Primeira República. Nós estamos aqui agora, beleza? Parte 16. Tá acabando, professor? Tá. Por quê? Porque nós já estamos na revolta da vacina, beleza? Lembrando para vocês aqui, no YouTube, você entrando lá no YouTube, você digita Istsattler, beleza? Digitando Istsattler no YouTube, você vai lá aqui nessa coisinha aqui que vai aparecer, beleza? Você clica aqui, tranquilo? Clicando aqui, você vai em playlist. Clicando em playlist, você vai observar esse monte de aulas, esse monte de pastas. Mas eu quero direcionar você que está fazendo pré-militar, Enem, seja o que for, vestibular, seja o que for que caia o conteúdo de história, para você dar uma olhada nesta playlist de História do Brasil, História da América, História Geral e também na playlist de Meio Ambiente do professor Igor. Essas 4 playlists, pessoal, são aulas muito, mas muito completas mesmo, tranquilo? Serve para qualquer tipo de prova. São aulas que tem canto de livro, tudo que o cara pode cobrar para você. Óbvio, professor, então eu vou estudar isso aí. Se ele pedir qualquer coisa, vai estar nessa aula. É óbvio que não, né, meu filho? Mas a aula é muito completa mesmo. Por exemplo, História do Brasil aqui, ó, 104 aulas, professor, de História do Brasil. Exatamente isso, que é completo, beleza? História da América, 25. História Geral, 82. E a aula do professor Igor Meio Ambiente. Tem 10 aulas e vai mandar mais aulas, tranquilo? Mas esta aula, professor, de Revolta do Brasil está aqui, ó, na playlist Pulo do Gato, tranquilo? Beleza? Mas você tem aqui, ó, dicas específicas, resumão Enem, beleza? Resumão ESA, resumão específicas e tudo mais. Visite o nosso canal, inscreva-se no nosso canal e na playlist, você vai observar todas essas aulas lá e muito mais, tranquilo? Valeu! Continuando então, professor, não vai embora não, explica a matéria, tá bom. Eu não vou embora, meu filho. Já que você pediu para eu explicar a matéria, eu vou explicar sobre revolta da vacina. Revolta da vacina, professor, acontece por causa de uma revolta de uma vacina? Exatamente isso, podemos observar como isso mesmo. O próprio nome diz, revolta da vacina, foi por alguma coisa relacionada à vacina. O problema é que é contra a vacina ou a favor da vacina? Aqui nós vamos observar que é contra uma campanha de vacinação, né? Mas por que, professor? Calma, meu filho, nem expliquei ainda por que o negócio começou. Espera, respira, beleza? Respira e solta. Tranquilo? Que eu vou explicar para você. Revolta da vacina aconteceu onde, professor? RJ, é exatamente isso. Rio de Janeiro. Beleza? Principalmente na capital, Rio de Janeiro. Ok? Professor, beleza. Você falou que a revolta da vacina é uma revolta que vai de encontro à vacina. Isso mesmo, professor. Opa! Nossa, você tá show de bola. Você é craque. Você é o camisa 10 e mete a faixa aí. Beleza? Continuando. Rio de Janeiro, capital. Capital é Brasília, mas nesse tempo aqui é o Rio de Janeiro. Só lá com o JK, aí vai ter a mudança da capital, aquelas coisas normais, beleza? Mas vamos lá. Capital Rio de Janeiro era uma capital política, óbvio, né? Econômica, importante na parte econômica e cultural. Só que, pessoal, vamos entender o contexto. Fim da escravidão. Professor, a revolta da vacina aqui eu sei. Como
como você pôs aqui, acontece lá em 1904. E o que você está falando de 88, né? De 1888. Olha só, vai sair, hein? Vai sair em 1888. Tem muito 8 aí não, tá certo. 1888. Por quê, professor? Muito boa pergunta. Em 1888 você tem o quê? A Lei Áurea, o fim da escravidão e tudo mais. O problema é que as políticas, né, vamos dizer assim, sociais do Brasil, república, que em 1889 o Brasil vira uma república, infelizmente a Lei Áurea ela não estendeu, né, direitos, vamos dizer aqui, sociais, né, nem vamos entrar na política, mas a parte da igualdade, a parte social, né, do ex-escravo, agora o negro no Brasil, era uma questão complicada, né? Você teve beneficiamento da Lei Áurea? Sim. O problema é que as ideias, né, a ideia progressista, né, a ideia que movimentava, girava a República, isso dificilmente chegava às classes mais baixas e principalmente os negros nesse momento. Tranquilo, pessoal? A lei agora do negro está livre, né, por causa da Lei Áurea. Tinha um problema, ele tinha que competir contra a mão de obra imigrante. Né? Os imigrantes que começavam a chegar no Brasil, já estavam começando a chegar, mas agora se intensifica mais ainda essa chegada de imigrantes, e esses imigrantes, eles querem trabalhar a qualquer custo, então vão aceitar trabalho, seja de que forma que for, tranquilo? E os negros vão ficar competindo contra esses imigrantes. O problema é que a República não teve uma política de inserção dessa população, tranquilo? Os negros, antes, lá quando os escravos tinham sua proteção com os donos de escravos e tudo mais. Agora, infelizmente, na República, na primeira década aí, você observa que eles estão aos Deus dará. Tranquilo, pessoal? Então, existia, assim, nesse caso aí, por parte de negros, um repúdio à nova ordem, à república. Tranquilo, pessoal? Um escritor chamado Lima Barreto, ele vai, na sua literatura, ele vai começar a frisar muito isso, essas classes marginalizadas, ele vai de encontro a essa república que não atende esses interesses desses negros, né? Dessas pessoas, dessa população tão grande. E o problema, pessoal, é que isso estende até hoje, atualmente, né? Você observa que a discriminação ela é de forma direta e indireta, seja em qualquer lugar que seja. Só observarmos principalmente os meios de comunicação, né? Esses grandes meios de comunicação e de massa, né? Os mais importantes aí que nós vamos citar. Você observa, não existe preconceito, nós lutamos contra o preconceito, mas infelizmente acontece um preconceito aí, mesmo que em forma indireta. Tranquilo, pessoal? E é um problema muito grande, né? O problema da democratização dos meios de comunicação, isso não atendeu, isso não se extindiu, né? Não se estendeu. Tranquilo, pessoal? Então, professor, beleza, você viajou e tudo mais, explica para mim a revolta da vacina. Ok. Fim da escravidão. Esse pessoal, gente, eles agora, esses negros libertos, né, esses ex-escravos, eles estão livres. Beleza, ótimo. Beleza. Só que o problema é que não teve uma política de inserção no trabalho dessas pessoas. E eles se viram ainda mais marginalizados, até serem classificados como classes perigosas, né? E durante o governo de Rodrigo Alves, junto com Pereira Passos, que era o prefeito do Rio, começam uma transformação no Rio de Janeiro, na capital. A ideia, gente, de transformar a capital era que o Rio de Janeiro tinha que ser bem visto o pessoal que vinha de fora, né, que vinha visitar o Brasil. Né? O Rio de Janeiro é a porta de entrada
nesse momento para o Brasil, para o mundo exterior, né? Para os países, né? De fora. E nesse caso, você tentar fazer uma transformação, uma remodelação da cidade do Rio de Janeiro, imitando, vamos dizer aí, as cidades importantes da Europa, era uma ambição do Rodrigo Alves, né? Uma forma de você o quê? Melhorar os portos, construir largas avenidas, o saneamento e entre outras coisas. São políticas boas? Sim. O problema é que essas políticas foram, na verdade, para atender uma pequena parte, a elite. Você tinha as casas, né, as pensões, aquelas coisas e tudo mais, só que muita parte dessa população negra vivia no centro do Rio de Janeiro. Tranquilo, pessoal? E com essa reformulação da capital, principalmente do centro, você vai observar que essas pensões, essas casas serão derrubadas e essa população mais pobre, consequentemente, para onde não ir, onde vai se refugiar? Aonde? Nos morros, no subúrbio. Tranquilo, pessoal? Então há um problema aqui, né? É uma transformação da capital, sim, mas é uma transformação forçada, onde gente está sendo posta para fora e não está tendo nenhuma desculpa. Falando assim, ó, nós vamos te ajudar isso aqui. Não, vai embora e racha fora. Beleza? Então, há esses problemas, tranquilo? É um problema social, né? Uma revolta urbana que vai acontecer dentro desses movimentos sociais da Primeira República, é de caráter urbano, né? E ainda mais, no Rio de Janeiro você tinha epidemias, né? Até a peste negra você tinha ainda, naquele caso, ainda resquícios ainda no Rio de Janeiro. Mas principalmente uma campanha de vacinação obrigatória, coordenada por um cara chamado Oswaldo Cruz, contra a varíola, e entre outros, mas principalmente contra a varíola. Vacinação é uma coisa boa, ótimo, mas o problema, gente, era que é uma vacinação obrigatória. Não se deu uma campanha falando de como a vacinação é boa, aquelas coisas e tudo mais que nós temos hoje em dia. O problema é que essa vacinação foi de caráter obrigatório, as pessoas, os agentes chegavam nas casas das pessoas, empurravam as portas e tudo mais e vacinava a pessoa mesmo, a pessoa não querendo. Isso gera um medo na população. Por quê? A população via que as transformações que aconteciam na capital, né, com as derrubadas de prédios, alargamento de ruas, chotando essa pessoa, vamos dizer assim, na palavra mais forte mesmo, pondo esse pessoal para fora, eles vão falar assim, meu Deus, o cara já tocou nós de fora. Agora o cara quer aplicar o negócio para matar nós. Vamos morrer. Não vou querer que isso aconteça. Então há esse medo pela população de expor o corpo e principalmente não saber o que a vacina naquele momento significava. Então eles viam a vacina como um meio de quê? Extermínio dessa população mais pobre. Tranquilo? Então, junta-se a essa coisa de pôr a força a pessoa para fora, de você tirar essa população mais pobre do centro, beneficiando principalmente a elite carioca, e mais ainda, essa campanha de vacinação obrigatória, que não tinha um conhecimento, né, não tinha uma ideia de como que eram os benefícios e tudo mais, a população via, nesse caso, um mal maior e mais ainda. Tranquilo? E o que acontece? Se estoura a revolta em 1904. Você tem aí a derrubada de bondes, destruição de lojas e tudo mais, a população pega em armas e dá aquelas escarcéus e tudo mais. Também nós temos classes militares apoiando esse movimento. Apoiavam o movimento por causa de... gostavam do movimento? Não, porque eles não gostavam de como o governo estava se encaminhando. Queriam dar um golpe. Tranquilo? Então nós temos participação de patentes mais baixas, né, de militares mais jovens dentro dessa revolta também. Tranquilo, pessoal? Essa foi a revolta da vacina. Valeu, pessoal. Voltaremos na nossa próxima aula. Aqui no nosso CHC. O nosso curso de História completo para concurso vestibulares e também pré-militar. Porque nós estamos aonde? Nós estamos na série Revoltas do Brasil. Valeu.